Olá, hoje vamos falar do progresso agrícola. A Europa medieval, ela aos poucos vai se transformar, né? E um dos fatores da transformação é o fim das invasões bárbaras, né? Então, a gente viu que os vikings foram o último grande grupo a invadir a Europa Ocidental. Estamos falando assim especificamente da Europa Ocidental. E vai acontecer o progresso agrícola, né? Então esse progresso agrícola, lentamente, com novas tecnologias, né? Aqui nós temos algumas, né? A charrua, que é o arado, né? Feito de madeira, e ele vai sendo substituído pelo de ferro, né? Puxado por animais. A ferradura, né? Então os animais, os cavalos, né? Vão ter a ferradura que vai dar mais resistência a eles, né? Os arreios também que os animais vão ter, moinhos de água e de vento, né? Que vão ganhar as rodas d'água, vão ser incrementados, né? Apesar de já existirem os moinhos d'água, mas agora eles vão se espalhar pela Europa para moer a farinha. Um sistema que temos até hoje, né? A rotação de culturas também, que vai surgir, né? E também tudo isso, né? Leva a um excedente agrícola. Se há um excedente, então eu posso ter mais filhos, né? As famílias vão aumentar, então vai ter um aumento demográfico. Nesse sistema, então, né, o da rotação de culturas, né, nós vamos ter, que é um sistema que existe até hoje, e que vai ser um sistema assim, fundamental para o excedente agrícola, né, para aumentar a produção. Né? Então, dois campos eram cultivados, e o outro, né, a terceira parte do campo, ficava em descanso. Então, cada ano mudava-se o produto cultivado. Então, na época, o trigo num campo, cevada no outro. Havia propriedades que era trigo, depois aveia, depois o descanso. Então, lembrando aí que a cevada, né, dá para fazer cerveja, por exemplo, né? Então, e aqui nós temos uma foto atual, né? Hoje nós temos a soja, o milho, né? Então, essa rotação de culturas deu tão certo que até hoje é utilizada. Então, com a ampliação das fronteiras agrícolas, né? Então, na Europa houve muito desmatamento, né? Depois isso vai também trazer consequências, né? Então, houve muito desmatamento, mas, por outro lado, também surge um excedente agrícola. Então, vai ter uma melhoria das condições de vida dos europeus, né? O que favoreceu o crescimento demográfico. Então, mais comida, menos pessoas morrendo de fome, né? Menos guerras também, né? O excedente então, produtivo incentivou o comércio, dinamizou a economia e promoveu a urbanização. Então aqui nós temos vários fatores se entrelaçando, né? Se por um lado nós falamos das cruzadas, que, né, também foi um fator desse crescimento demográfico, né? Então também as cruzadas tentar aliviar esse crescimento demográfico, mas as cruzadas permitiram o contato com o Oriente, com as especiarias. Então, as cruzadas vão incentivar o comércio. E ao mesmo tempo que o comércio está reacendendo com o Oriente, está renascendo,
esse progresso agrícola faz com que tenha um excedente para ser vendido, né, para ser comercializado. Então reparem que o feudalismo está entrando em crise porque o comércio não faz parte do feudalismo, né? No feudalismo ele é autossuficiente, ele é fechado. E o comércio então vai começar a quebrar esse sistema feudal. Então o crescimento da agricultura então contribui para as transformações econômicas da Baixa Idade Média, né? Então na Alta Idade Média, né, digamos assim, né, os primeiros anos da Idade Média, que durou em torno de 1000 anos, né, a Alta Idade Média, o feudalismo foi predominante. Já na Baixa Idade Média, nós vamos ter as transformações, o início, né, da crise do feudalismo. Então, aqui nós temos a questão da charrua, né, que rasgava o solo, deixava mais fundo, né, remexia mais fundo a terra, permitindo então uma semeadura mais eficiente, um aumento da produção agrícola. Muito bem, então até agora falamos mais a questão da agricultura, né? O desenvolvimento tecnológico da agricultura. Então, paralelo a isso, uma coisa ligando a outra, né? O desenvolvimento do artesanato e do comércio, né? Então, a partir do século IX, a Europa feudal conheceu um enorme incremento comercial, então superando então aquele comércio restrito da Alta Idade Média, do feudalismo. Então, lembrando, reforçando, repetindo, né? Então, que esse comércio ele ganha impulso com as cruzadas. Os principais eixos desse comércio, então, eram o mar Mediterrâneo, né? Aqui embaixo, né? Que os cruzados, né, usavam para ir até o Oriente, depois as cidades italianas. O Mar do Norte, né, então aqui onde hoje nós temos a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, né? E as ligações então entre os portos, né? Então entre o Mar Mediterrâneo, sul da Europa, e o Mar do Norte, a ligação dos dois vai se fortalecer com o comércio, né? Então, nós tínhamos a ligação terrestre, né? Aqui a região de Champagne, onde hoje é a França, uma parte da França, e também pelo Oceano Atlântico, né? Então, que quem vai se beneficiar aqui é Portugal, que nós temos Lisboa, né? Então, a ligação entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte vai favorecer, então, ou a região do Champagne ou Portugal, né?